Olá, tudo bem? Nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus, especialmente com os meus amigos, aqueles que me conhecem, e também as pessoas próximas, e alguns até que eu não conheço, mas que têm me auxiliado, me assistido nesses momentos de provações e privações que eu tenho passado. E é uma forma também de agradecer, tá bom? Essa palavra está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Eu gostaria que você pudesse ler também comigo, se você quiser. Mas diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Versículo 17 diz assim, olha só isso. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de contextualizar rapidamente essa igreja aqui de Filipos. Quem é essa igreja de Filipos? Essa igreja de Filipos é a primeira igreja que Paulo inaugurou na região da Macedônia, quando ele foi pregar ali na Macedônia. Em Atos, capítulo 16, versículo 25 a 40, fala como começou essa igreja, que foi lá na prisão, quando ele estava preso com Silas por pregar o evangelho, e aí houve a conversão do carcereiro de Filipos, que vocês conhecem. Veja lá em Atos 16, tá? Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, veio ali o anjo e aconteceu o que aconteceu, tá? O sobrenatural de Deus. E em Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu não vou me aprofundar nisso porque não é o nosso objetivo. Então, essa é a igreja de Filipos, tá? E que ficava na região da Macedônia. E como é que era essa igreja, ali? Era uma mega igreja, Como é que era? 2 Coríntios 8, 1 em diante, eu vou ler alguns versículos aqui, fala de como eles eram, tá? Que tipo de igreja era essa? Veja só. Também, irmãos, 2 Coríntios 8, 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, que é uma região, tá? Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos,
primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar Tito, que começou assim também, complete a graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais, e aí Paulo continua ministrando a igreja, né, de Corinto, tá? Essa igreja de Filipos, ela ficava numa região como se fosse o Nordeste, profundamente pobre, né, sem recursos e tudo mais. Mas mesmo assim eles pediram, rogaram, porque eles entenderam que era uma graça assistir. Aí no caso a oferta seria aqui que eles estavam recolhendo para a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma grande seca e tribulação e necessidade. Então o apóstolo Paulo estava recolhendo ofertas para ajudar a igreja em Jerusalém. E esses irmãos, eles pediram, porque Paulo não queria forçar a barra, né? Não queria ser pesado a eles, mas eles mesmos pediram: Paulo, nós queremos ofertar. Nós queremos ter essa graça de auxiliar, assistir aos santos em Jerusalém. Essa é a igreja que estava ofertando na vida de Paulo, naquele momento de tribulação dele. Essa igreja de Filipe, né, essa carta aos Filipenses, é conhecida como a Carta da Alegria, porque ali Paulo ele menciona 16 vezes a palavra alegria. Tá? E qual era a circunstância que Paulo estava vivendo? Ele estava preso por causa do evangelho lá em Roma. Tá? E os irmãos estavam tristes por esse fato. E eles enviaram uma oferta para ajudar Paulo. E Paulo diz assim: olha, não fiquem tristes, porque eu estou preso, mas o evangelho, a palavra, não está presa, não está acorrentada. E ali Paulo consola, exorta e os fortalece. Tá? E ali ele também fala que ele aprendeu a viver em tudo e qualquer circunstâncias. Filipenses capítulo 4:13 não se refere ao evangelho do triunfalismo, né? Mas que Paulo aprendeu a viver em todas as circunstâncias, tanto de escassez como de abundância, de fome, de privação, de ser honrado, ser desonrado, né? Ser humilhado. E em tudo isso, essas coisas ele podia, por aquele que o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. E uma das formas dele nos fortalecer é através das mãos que nos abençoam, tá? Daqueles que têm no coração a alegria e o prazer de, como Paulo fala aqui 2 vezes, se associar, né? Versículo 14 e no versículo 16 e 17, tá? Que aquela igreja, ela se associou com Paulo, não no seu momento de esplendor, de fartura, de poder econômico, né? de capital financeiro, religioso, político e etc., social, etc., mas no momento de necessidade. Eles se associaram. E o apóstolo Paulo diz assim: não que eu tenha interesse em donativo, mas o que me interessa é que o vosso crédito aumente, não diante do governador, do prefeito, dos juízes, né? Dos presidentes, dos líderes desse mundo, mas diante daquele que é fiel, daquele que retribui a cada um, né? Conforme assim a sua semeadura. Então ele estava falando que o interesse dele era esse, né? Que os irmãos aumentassem o crédito diante de Deus, que entesourassem os tesouros deles, como disse Jesus, nos céus, onde ladrão não escavam nem roubam, onde a traça e a ferrugem não corrói, tá? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, Jesus disse. E é essa palavra que eu gostaria de dizer para vocês. Muita gente se associa a nós somente nos momentos bons, nos momentos de fartura, de alegria, quando temos capital político, social, religioso, social, financeiro, né? Mas se esquecem da gente quando nós não temos nada a oferecer, nada a dar. Mas não foi assim com vocês. Eu quero, como assim não foi assim com Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim: eu estou suprido, tenho uma abundância. E essa oferta que vocês fizeram, que veio da vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Assim é, tá? Porque a nossa condição social, ela não é critério para nós ofertarmos ou não ofertarmos, ajudarmos ou não ajudarmos. Essa igreja aqui era extremamente pobre, como as pessoas do sertão do Nordeste.
mas eles deram a si mesmos e acima, até mesmo acima das suas posses, tá? Primeiro a Deus, consagraram a sua vida a Deus, consagraram a sua oferta a Deus, creio eu que jejuaram, né, que se consagraram para poder ofertar. E assim eu quero agradecer a vocês que nesse momento também nos auxiliaram. Que Deus abençoe ricamente e que traga uma colheita exponencial e sobrenatural sobre a sua vida e os supra, como diz aqui na palavra, de toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.